Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Minha peça já tá grande, tá caindo da mesa aqui, gente. Tá difícil de gravar, mas vamos lá, né? Prontos para a etapa 126? Ela vai dar uma crescida agora, gente. Nós vamos trabalhar e ela vai começar a crescer. Eu vou trabalhar com a minha linha de cor base aqui. E é uma volta completa nessa volta 126, tá? Deixa eu ver se eu estou centralizada aqui. Gente, é o seguinte, ó. Aqui no nosso canto, na nossa esquina, a gente havia feito 4 puffs, certo? Temos 4 puffs. Nós vamos vir aqui, ó, no primeiro, entre o primeiro e o segundo puff, vamos colocar a nossa agulha aqui no meio dos dois e subir com 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá bom? Aqui nós vamos fazer um ponto pinha de 5 pontos altos triplos, tá? Então, 1, 2, 3 laçadas. Venho aqui e faço 1, 2, 3, solto 3 vezes as laçadas e seguro o ponto na agulha. 3 laçadas e um segundo ponto alto triplo. 3 laçadas e o quarto, na verdade é o quarto porque a correntinha conta como um ponto, tá? 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos triplos, tá? Fecho todos e faço uma correntinha de encerramento. E agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3 laçadas na agulha e no mesmo lugarzinho aqui, ó, nós vamos fazer um segundo ponto pinha de 5 pontos altos triplos. Ai, enroscou. 2. E 3. E 4. Três laçadas e o quinto. 1, 2, 3. Tô com todos os pontos presos na agulha, fecho 5 pontos, faço uma correntinha de encerramento do ponto e 1, 2, 3 correntinhas de separação. 3 laçadas na agulha e agora a gente vem aqui no meio, ó. No meio dos puffzinhos que era o nosso canto, que a gente deixou correntinha. E aqui nós vamos fazer mais 2 pontos pinhas de 3 laçadas de ponto alto triplo. E cada pinha tem que ter 5 pontos altos triplos, tá? Então, agora vocês já entenderam, eu vou fazer mais rapidinho, senão vocês vão cansar de ficar vendo a Mia fazer ponto alto triplo aqui. Gente, o inverno chegou. Hoje amanheceu frio. Tinha previsão de muita chuva, não choveu. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Tô com os 5 pontos na agulha, fecho. Faço uma correntinha de encerramento. 1, 2, 3 correntinhas de separação. E, novamente, um segundo ponto
pinha de pontos altos triplos, 5 pontos altos triplos, no mesmo espaço aqui no meio. Ai, acho que eu peguei só 2 vezes aqui, ó. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Hoje eu recebi, acordei com uma mensagem da Paula, de Portugal. Beijo, Paula. Da Sabina, da Itália. Beijo, Sabina. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 laçadas. E vamos fazer o quinto e último ponto alto triplo dessa pinha. Tá, soltei todos, fecho meu ponto pinha. Faço uma correntinha de encerramento, 1, 2, 3 correntinhas de espaço, tá? E mais 2 pontos pinhas de pontos altos triplos aqui, ó, entre a terceira e a quarta pinha aqui, ó, no cantinho, tá? Então, a gente vai precisar, no total, ter 6 pontos altos, 3 pontos altos, não, 6 pontos pinhas aqui no canto, tá? Todos separados por 3 correntinhas. Na verdade, é uma correntinha de encerramento e mais 3. Então, vamos lá. Vou fazer o segundo ponto alto triplo, o terceiro ponto alto triplo, o quarto ponto alto triplo, e o quinto ponto alto triplo. Fecho todos, faço uma correntinha de encerramento, 1, 2, 3 correntinhas de separação. E agora, a última pinha aqui no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4 e o quinto. Tá? Fecho, faço uma correntinha de encerramento. Quando eu completei 6 pontos pinha de 5 pontos altos triplos. Aqui, quando a gente acaba o sexto, a gente não faz as 3 correntinhas, tá? Deixa eu vir o trabalho aqui. Tá. Então, a gente chegou aqui nessa lateral da nossa esquina. E o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir direto aqui, ó, nessas pinhas pequenininhas, e nós vamos fazer pontos médios pela frente, ó. 1. Não precisa ser muito apertado, para deixar a mão um pouquinho leve. E cada ponto pinha da volta anterior, que eram 12, a gente vai fazer um ponto médio pela frente. Então, 12 pontos médios pela frente. Aqui é fácil. E ponto médio pela frente. Ai, gente, tá grandona. Um em cada ponto pinha pequenininho da volta anterior. Abraça a pinha e ponto médio pela frente.
tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos médios feitos pela frente. Tudo bem? Chegamos aqui nessa parte que a gente fez ponto alto por trás, certo? Aqui, gente, antes de começar a trabalhar nos pontos altos por trás, nós vamos dar 2 laçadas e fazer um ponto alto duplo, pegando esse ponto aqui, ó. Que tá no último raio aqui, ó. Ponto alto duplo pela frente. Tá? Fica assim. Agora, ó, aqui é o primeiro ponto alto que a gente pegou por trás, certo? Aqui nós vamos trabalhar por espaços. Então, o final da pinha aqui, entre o final da pinha e o primeiro ponto alto que a gente fez por trás, é um espaço. Aqui é o segundo espaço, tá? Então, nesse segundo espaço, nós vamos pular o primeiro e no segundo espaço, nós vamos fazer um puff magrinho de 3 laçadas. Fecho o meu puff, faço uma correntinha de encerramento e mais uma correntinha. Pulo o próximo espaço, venho no seguinte e um puff magrinho de 3 laçadas. Fecho o meu puff, faço uma correntinha de encerramento e mais uma correntinha. Pulo o próximo espaço, venho aqui no seguinte e ponto puff de 3 laçadas. Faço uma correntinha para encerrar o puff, mais uma correntinha. Pulo um espaço, venho no próximo e ponto puff magrinho. Fecho o puff, mais uma correntinha. Pulo um espaço e ponto puff magrinho. Fecho o puff, uma correntinha de encerramento do ponto e mais uma. Pulo o próximo espaço, venho no outro e mais um ponto puff magrinho. Então, a gente vai trabalhar pulando sempre um espaço e fazendo puffs de 3 laçadas. Quando encerra o puff, tem o ponto dele de encerramento, sempre mais uma correntinha. Pula o espaço e uma correntinha, mais uma. 1, 2, 3. Fecho o ponto puff, uma correntinha. Quantos puffs a gente precisa ter nesse pedaço aqui? É um total de 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente não pulou esse primeiro espacinho aqui, ó, depois do ponto alto duplo. Então, aqui também a gente tem que sobrar um espacinho antes desse ponto pela frente, tá? Aqui. Tá, eu fiz uma correntinha e eu faço, que era o acabamento do puff, faço mais uma correntinha. Agora, gente, aqui o negócio fica um pouquinho complicado. Vou tentar explicar para vocês devagarinho, ó. Nós vamos substituir esses pontos médios que a gente fez por trás, que é esse espaço aqui, fazendo pontos médios pela frente das folhas da nossa florzinha aqui. É um pouquinho difícil, mas devagarinho a gente consegue, tá? Então, o que que eu faço? No meu primeiro ponto alto aqui, ó, aliás, no meu ponto pela frente aqui, eu vou fazer um ponto médio pela frente, tá? E aí tem o espaço do ponto médio por trás, que era um pela frente, um por trás, lembram? Aqui eu vou dar uma laçada, ó, eu pulo a primeira, eu venho na segunda folhinha da flor, passo a agulha aqui, ó, por baixo da folha
e faço um ponto médio pela frente da folha. Vai ficar assim, ó, tá? Aqui atrás, em seguida, eu fiz um ponto pela frente, esse equivale ao ponto por trás. Eu vou procurar o meu ponto alto, aliás, o meu outro ponto pela frente, é aqui, ó, tá? Então, aqui eu faço um ponto médio pela frente, no trabalho, não na florzinha. Aqui a gente tem o espaço do ponto médio por trás. Agora eu venho para a florzinha e pego nessa folhinha aqui, ó, e faço, é apertadinho, você faz um ponto médio. Aqui, ó, abraçando a bolinha, põe a bolinha para frente, um ponto médio pela frente da folha, tá? Uma laçada, eu vou procurar o ponto que tá pela frente aqui. Então, eu trabalhei esse ponto pela frente, aqui eu peguei a folhinha que equivale ao ponto, por trás eu venho nesse outro ponto alto pela frente aqui, e aqui eu faço um ponto médio, tá? Dou uma laçada na agulha e vou trabalhar o que seria o ponto médio por trás. Eu vou substituir ele por um ponto médio pela frente da próxima folhinha aqui, ó, tá? E aqui, faço ponto médio pela frente da folha. Seria esse espaço aqui. Tenho mais um ponto pela frente aqui. Nesse ponto pela frente, eu faço um ponto médio pela frente no trabalho. E aqui o último espaço de ponto por trás. Laço a minha agulha, abraço a penúltima folha aqui, ó. Tá apertadinha a penúltima folha, puxo a linha e ponto médio pela frente. Cheguei no equivale a esse espaço aqui. Agora é o último ponto que eu tinha pela frente, eu venho aqui e faço direto no trabalho um ponto pela frente. Ai, Mia, ficou esquisito. Calma, vamos organizar aqui. Aí você vem com a mão e organiza as bolinhas. Aqui, ó. A gente fez casinhas para elas, tá? Elas vão ficar todas assentadinhas aqui, ó. Tá bom? Ó, vai ficar assim. Tudo bem até aqui, gente? Deu para vocês entenderem? Qualquer dúvida, se inscreve no canal e me questiona lá no vídeo. Mia, não entendi. Eu tento ajudar, mas tem que ser inscrito no canal, senão o YouTube não me mostra o comentário, tá? Então, fiz o meu ponto alto pela frente, ele até ficou viradinho pra cá, porque tá apertado. Deixa eu fazer um ponto um pouquinho mais largo aqui, ó. Agora, até chegar na flor azul, nós vamos trabalhar crochê tradicional, gente. Olha que maravilha, apareceu o crochê tradicional aqui. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, ó. E aqui a gente tinha 7 pontos médios. Então, nós vamos fazer 7 pontos médios, mas de crochê tradicional. Vamos procurar o pontinho aqui e um ponto médio. Pode fazer com a mão mole, tá, gente? Aqui é bem mole, ó. 2 pontos médios, procura o próximo ponto, ó. 3 pontos médios, 4 pontos médios, 5, 6 e o 7, tá? Chegamos na nossa florzinha. Esse ponto ficou repuxadinho, mas tudo bem, depois ele se ajeita. Aqui, gente, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. A gente chegou
nas correntinhas que tá atrás da flor azul. O que que nós vamos fazer aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho aqui nessa correntinha grande, aqui nesse arco grande, faço um ponto baixo. Se vocês acharem que a correntinha ficou muito folgadona, vocês podem reduzir para 5, se o ponto de vocês é largo, tá? Pode calibrar aqui, o que não pode é repuxar. E aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho procurar o primeiro ponto aqui, ó, que é esse. E aqui nós vamos começar o crochê tradicional com... Cuidado para não pegar a correntinha, tem que ser o ponto, tá? Ponto... Ponto médio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? 7 pontos médios do crochê tradicional. Uma laçada pela frente do ponto alto pela frente. Uma laçada, venho procurar a folhinha aqui, ó, a segunda folha. A primeira e a última a gente não trabalha, tá? A gente trabalha na segunda, ó, faz um ponto médio pela frente. Procuro o próximo ponto alto pela frente que eu não trabalhei. É este. Ponto médio pela frente. Venho na próxima folha. E faço um ponto médio pela frente da folha. Próximo ponto médio pela frente, eu trabalho na peça. Não é na florzinha. Pego aqui, ó, a folhinha. Ponto médio pela frente da folha. Venho na peça, pego o ponto pela frente, faço um ponto médio. E na folha aqui, ó, na penúltima, eu faço o meu último ponto na florzinha. Ponto médio pela frente da folha. Cheguei no ponto pela frente aqui e faço um ponto médio pela frente, tá? Aqui, quando a gente acaba esse ponto médio pela frente, claro, vocês vão arrumar a florzinha, mas aqui vocês façam uma correntinha para começar a fazer o puff. Não esqueçam, a gente pula esse primeiro espaço aqui e vem trabalhar no segundo espaço para fazer o quê? Um puff magrinho. 1, 2, 3. Tem que dar um total de 9 puffs e tem que sobrar o último espaço aqui, tá? Que é esse quadradinho entre a pinha e o ponto alto. Tudo bem, gente? Mas tem que dar 9 pontos puff, tá? Então, essa é a nossa etapa 126. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês direitinho. Ó. Eu estou com todas as fibromialgias hoje, com a mudança do tempo. Talvez eu esteja um pouco lenta para explicar. Se vocês ficarem com alguma dúvida, me ajudem, me chamem, me perguntem lá no vídeo do YouTube, tá bom? Aliás, no vídeo do YouTube, é claro, né, que é do YouTube. Tá vendo como eu tô lentona? Gente, um beijinho, queridos.
eu volto pra gente fazer a nossa etapa 127, que também é uma volta completa, tá? Beijos, beijos.